Bem, você piscou e o mercado da bola não hesitou, ele volta para sim trazer mais informações sobre futebol brasileiro, futebol europeu e principalmente os principais rumores de todas as transferências que podem acontecer. Então, dito isso, sem enrolação, eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal para você não perder absolutamente nada sobre o que virá a seguir. Então partiu, bora pro vídeo. O Manchester United está sondando um jogador especificamente brasileiro que está sobrando no Brasileirão. Ele mesmo, você talvez já tenha escutado esse rumor, o Vitor Roque. O Tigrinho vem jogando bem no Verdão e com isso, a equipe Red Devil se interessou pelo jogador que já foi do Barça, já foi do Betis e agora está jogando pelo Palmeiras. Um dos grandes destaques do Palmeiras na temporada, o atacante Vitor Roque pode deixar o clube na próxima janela de transferências. O centroavante, que tem 20 anos, entrou na mira do Manchester United, que estaria disposto a oferecer 50 milhões de euros para contar com o jogador do Alviverde. As informações são do portal inglês Sports Illustrated. Vitor Roque chegaria ao Manchester United para substituir o Zirkzee, que está insatisfeito no clube inglês e planeja se transferir na próxima janela. Clubes como West Ham, Aston Villa, Brighton e Everton já manifestaram seus interesses pelo centroavante holandês. Entretanto, o Palmeiras não ficaria com todo o valor da venda caso ele se concretize mesmo em ir. Isso porque o Barça, clube que vendeu o jogador ao Alviverde, tem 20% dos direitos do jogador. Vitinho chegou ao Palmeiras em fevereiro desse ano na negociação mais cara da história do futebol brasileiro. O Alviverde desembolsou 25,5 milhões de euros para contratar o Tigrinho então ao Barcelona para contar com o jovem que assinou vínculo por 5 anos válido com o clube paulista. O começo do Vitor no Palmeiras, entretanto, foi turbulento sim. O atacante teve dificuldades de se readaptar ao futebol brasileiro e passou muitas partidas sem marcar. Entretanto, o centroavante deu a volta por cima e se transformou na principal referência ofensiva do Verdão na temporada. Vitor Roque formou uma dupla de sucesso com Flaco Lopes e se tornou o artilheiro no Brasileirão do Alviverde com 13 gols. O Manchester United quer um jogador do nível do Vitor Roque porque sabe que, principalmente para compor o banco, ele pode ser útil, mas resta saber se ele vai querer sair da titularidade do Verdão para tentar um banco esporádico no United. Aston Villa vem ao Brasil e pode apresentar a proposta pelo atacante Caio Jorge do Cruzeiro. O clube também está de olho no jovem Alisson e aproveitará o duelo entre Grêmio vs Cruzeiro para observar os jogadores. O Cruzeiro faz sim uma grande temporada no futebol BR e o KJ é um dos principais responsáveis por isso. Contratado em 2024, depois de passagem frustrante pelo futebol da Europa, o atacante já se tornou alvo de novas equipes do exterior. Um dos interessados seria justamente o Aston Villa e resolveu aproveitar o duelo entre Cruzeiro vs Grêmio, válido pelo Brasileirão, para observar dois nomes em especial. Além do KJ, a equipe também está interessada no jovem Alisson do Grêmio. De acordo com o GE, representantes do clube inglês estarão em um dos camarotes da Arena do Grêmio para observar os dois jogadores. Caso a avaliação seja positiva, a equipe vai apresentar propostas para contar com a dupla a partir de janeiro. Uma das principais revelações do Grêmio, Alisson Edward, está com 19 anos e subiu ao time principal do Imortal na temporada passada, mas passou a ganhar sequência principalmente em 2025. O jovem atacante atua pelas beiradas do campo. Nessa temporada, o Alisson soma 2 gols e 3 assistências nas 32 vezes em que atuou pelo time comandado por Mano Menezes. O jogador também atuou em 5 jogos pelo time sub-20, tendo contribuído com 2 gols e 3 assistências. Caio Jorge, por sua vez, aparece mais consolidado. Em 2025, o atacante do Cruzeiro, que recebeu oportunidades da seleção brasileira, já marcou 22 gols nos 39 jogos que atuou. No segundo semestre de 2024, foram 7 gols em 23 partidas. Como dito, Caio já possui experiência no futebol da Europa, tendo atuado com as cores de Juventus e de Frosinone. Porém, o jogador, revelado pelo Santos, acabou sofrendo grave lesão e não conseguiu ter sua sequência. Assim, optou por retornar ao Brasil. Além do Aston Villa, outras equipes também estão de olho na contratação do artilheiro. Recentemente, times como Bayer Leverkusen e Bayern de Munique sinalizaram interesse. Na Espanha, o Barcelona também esteve de olho na possibilidade.
Liverpool e a agente de Kenan Yildiz se encontram para tratar da transferência do futuro craque. O Liverpool é um dos clubes com maior interesse no Yildiz da Juventus. Jorge Mendes, agente do turco, se reuniu com o clube da Inglaterra nos últimos dias, conforme informa o setorista Indicalha. O encontro entre clube e agente é tratado apenas como informal. Não há ofertas à mesa da Juventus até aqui. Antes de qualquer avanço significativo, o Liverpool precisaria vender um dos seus atletas com ganhos elevados. Nessa temporada, o Liverpool investiu mais de 3 bilhões de reais em reforços, e esses jogadores foram contratados com alto salário, ou seja, o clube pode estar perto de atingir o fair play financeiro da Premier League. O Liverpool é apenas um dos vários clubes que estão interessados em Yildiz. Na Espanha, há o Real Madrid, que monitora o desenvolvimento do atleta após Xabi Alonso solicitar a contratação à diretoria. Seguindo na Espanha, o Barça também tem interesse, mas corre por fora em relação aos Reds e ao próprio Real, devido ao atual momento financeiro. Além disso, o clube está focado na chegada de um camisa 9 e Yildiz não é um 9. A Juventus está ciente de que haverá grandes ofertas pelo turco a partir de 2026 e trabalha para não ser pega de surpresa com uma renovação contratual. As partes já discutem os novos termos para fazer alguns meses. Yildiz é um meio atacante que tem 20 anos e só uma passagem pelas categorias de base do Bayern, antes de ser revelado pela Juventus, e em Turim são 97 jogos, 19 gols e 15 assistências. O valor de mercado do turco é de 75 milhões de euros. Ao fim da temporada, o atleta vai ter um passe ainda mais valorizado, podendo atingir os 100 milhões de euros. Lionel Messi é oferecido ao Galatasaray e pode disputar a Champions durante a pausa da MLS. 4 vezes campeão da Champions League, o astro argentino pode voltar a disputar a competição ainda nessa temporada. O Messi pode voltar a disputar a Champions, competição a qual foi campeão em 4 oportunidades. Maior ídolo do Barcelona e considerado um dos melhores jogadores da história, o argentino defende as cores do Inter Miami da MLS. O campeonato norte-americano possui um calendário atípico, fazendo com que times fiquem cerca de 4 meses sem entrar em campo. Dessa maneira, durante esse tempo, o Messi pode rumar a outro clube, sendo o Galatasaray possibilidade. Conforme revelado por Zeki Uzundurkan e repercutido no Fotomatch da Turquia, um dos principais portais turcos, o Messi teria sido oferecido ao Galatasaray por agentes. A intenção seria justamente um empréstimo, para que assim o astro não perdesse ritmo de jogo. Ainda não há nenhuma definição, mas o time turco avalia a possibilidade. Um dos times mais poderosos da Turquia, a equipe conta com diversos outros nomes de peso no próprio elenco. Os atacantes Leroy Sané e Victor Osimhen são apenas 2 dos exemplos. O Galatasaray, que vai enfrentar o Ajax nessa rodada de Champions, ocupa a 16ª posição na tabela classificatória do torneio. O time turco disputou 3 partidas até aqui, tendo vencido 2 vezes e perdido uma das partidas. Além disso, soma 5 gols marcados e 6 gols sofridos. A equipe também faz uma grande campanha na Liga Turca, tendo 4 pontos de vantagem em relação ao Fenerbahçe, que ocupa a 2ª posição. O time comandado por Okan Buruk ainda não sabe o que é perder no torneio, somando 9 vitórias e 2 empates até então. Messi está com 38 anos, mas segue atuando no mais alto nível. Na atual temporada, em 45 jogos disputados pelo Inter Miami, o craque argentino soma 59 participações diretas em gols. Além de ter balançado as redes em 40 vezes, Messi ainda forneceu 19 assistências. O jogador, inclusive, pode não ser a única estrela da MLS a retornar ao futebol europeu por um curto período. Recentemente, o Barcelona, ex-clube do astro, sinalizou interesse na contratação do sul-coreano Heung-min Son, que atua pelo Los Angeles FC. Sporting vê Biel se aproximar de meta para receber 43 milhões de reais ao Atlético Mineiro. O Sporting de Portugal vive a expectativa de encher seus cofres de forma antecipada com o dinheiro da venda do atacante emprestado ao Atlético Mineiro. E esse dinheiro estava programado para chegar somente no 2º semestre de 2026. O Biel foi cedido da equipe portuguesa ao Galo no meio dessa temporada, no Brasil por empréstimo. No acordo válido por 12 meses, o time mineiro terá que comprar o jogador por 7 milhões de euros caso ele atinja 33,3% em campo nos minutos que esteve à disposição.
O atacante, que tem 24 anos, foi utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli e nos últimos 11 jogos do Atlético Mineiro, aumentando sua minutagem e aproximando o atleta da cláusula obrigatória de compra junto ao Sporting. Dos 26 jogos em que esteve disponível até então na temporada do Galo, Biel esteve em campo em 20, somando 616 minutos. Ou seja, faltando ainda 7 meses, o jogador já atingiu quase 80% da meta para confirmar a sua compra. Vale destacar que o jogador, formado no Fluminense e que ainda teve passagem pelo Bahia na temporada passada, ainda não marcou nenhum gol com a camisa do Galo, mas deu 2 assistências aos colegas de time. Emprestado pela equipe portuguesa, o atacante Biel pode conquistar em breve o inédito título da Copa Sul-Americana como Atlético Mineiro na carreira. O time mineiro enfrentará na decisão o Lanús da Argentina no próximo dia 22 de novembro, no sábado, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O Flamengo está focado em acertar a contratação de um novo zagueiro para compor o seu elenco na próxima temporada. A diretoria está se desfazendo do jovem Clayton e busca alguém para ocupar a sua vaga no ano de 2026. Recentemente, a UOL reportou que o zagueiro Nino do Zenit seria um dos alvos da equipe brasileira. Entretanto, o negócio pelo Nino aparenta ser bastante difícil por os valores envolvidos na transação. Cientes disso, os dirigentes rubro-negros passaram a focar as suas atenções na contratação do jovem Vitão, do Internacional. Ele já tem uma estratégia montada pelo jogador e pretende avançar na tentativa de comprar o Vitão em breve. O jornal Lance reporta que o Flamengo retornou o seu interesse na contratação do zagueiro Vitão para a próxima temporada. A diretoria já havia feito contatos pelo jogador e chegou a fazer proposta pela sua compra no início dessa temporada. Após receber algumas recusas do Internacional, o rubro-negro recuou na tentativa de aquisição, mas não desistiu do atleta. Os dirigentes estão prontos para tentá-lo novamente em janeiro e já estudam um jeito de conseguir acordo. A fonte destaca que o mais querido planeja abrir mão da dívida de Thiago Maia, volante vendido ao Inter e que não foi pago, para facilitar a transação. Eles também planejam incluir um jogador que não faz parte dos planos da equipe para que o Colorado possa escolher. Entre os jogadores listados estão atletas de renome como Michael, Everton, Cebolinha e Alan. Entretanto, é bem provável que a equipe gaúcha volte a pedir a quantia de 10 milhões de euros, além dos 2 itens citados anteriormente. O Wolverhampton procurou o técnico Abel Ferreira do Palmeiras após demissão de Vitor Pereira na Premier League. Abel Ferreira foi procurado por 2 clubes da Premier League, Wolverhampton e Nottingham Forest. Técnico do Palmeiras está focado na final da Libertadores. O técnico Abel faz o trabalho mais consolidado entre os clubes do futebol brasileiro e da América do Sul no Palmeiras. Por isso, sempre é alvo de sondagens do futebol da Europa. De acordo com a informação da ESPN Brasil, porém, Abel sequer sentou-se para conversar com os ingleses do Wolverhampton. O técnico está focado na decisão da Copa Libertadores e na reta final do Brasileirão. O Forest foi outro clube que procurou Abel. No mês passado houve sondagem, mas o comandante teve a mesma postura que apresentou diante do próprio Wolverhampton. O português completou 5 anos no comando do Palmeiras no fim do mês de outubro. Antes de chegar ao Brasil, o técnico esteve à frente do PAOK da Grécia por 57 jogos. Abel também teve destaque de passagem pelo Braga de Portugal. Além disso, trabalhou nas categorias de base do Sporting, clube pelo qual também foi jogador. O alto salário e a estabilidade que o técnico tem na equipe brasileira faz com que a contratação do Abel seja difícil até mesmo para clubes de maiores prateleiras do velho continente. O Grêmio quer um nome de peso para o futebol brasileiro. Eles querem trazer o Sérgio Ramos. Lembrando que recentemente foi a vez do Grêmio especular o Karim Benzema, e o responsável por todos esses rumores incríveis é o Paulo Calef, candidato à presidência do Grêmio, que promete que, se for eleito, vai trazer um desses nomes de peso. E como duvidar do Grêmio, se inclusive eles já trouxeram o Luizito Soares? Não dá para duvidar. Sérgio Ramos volta a ser assunto no futebol brasileiro em meio à sua passagem pelo Monterrey. Em fim de contrato com o clube mexicano, o veterano de 39 anos possui futuro incerto para a próxima temporada, mas não parece ter planos de se aposentar. Ele, inclusive, está aberto a negociar uma renovação com o Monterrey. Todavia, como seu vínculo é apenas até dezembro, ele já vem recebendo algumas sondagens de outras equipes para 2026, sendo uma delas o futebol brasileiro. O jornalista Leonardo Miller revelou em seu canal no YouTube que o Grêmio procurou os representantes de Sérgio Ramos para entender sua situação. A equipe almeja tentar contratá-lo para a próxima temporada e buscou informações referentes às suas exigências. A fonte ainda revelou que o zagueiro almeja manter os vencimentos que recebe no Monterrey, ou seja, ele pede algo em torno de
R$ 3 milhões por mês para jogar pelo Tricolor Gaúcho ou qualquer outro time interessado. O valor é considerado muito alto para os padrões do Imortal. Atualmente, o maior salário do clube pertence a Arthur Melo, meia que mensalmente embolsa cerca de R$ 1,6 milhão e já ultrapassou o que antes era o teto do clube. Vale ressaltar que no passado, Ramos chegou a ser especulado no Corinthians. Na época, o Timão cogitou contratar o defensor com apoio da sua patrocinadora, a Esportes da Sorte, mas o negócio não avançou. O zagueiro também esteve próximo de acerto com Boca Juniors. Todavia, na época, Monterrey acabou atravessando o negócio, oferecendo um salário mais vantajoso ao atleta e o melhor projeto esportivo. Além do Ramos, o Grêmio também está sonhando com a contratação do Karim Benzema. O centroavante do Al Ittihad ganhou força nos bastidores do Grêmio e pode ser o reforço comentado por Paulo Calef. O Chelsea não poupou recursos na última janela de transferências e investiu mais de 339 milhões de euros em reforços para essa temporada. A equipe, inclusive, vem conquistando bons resultados até aqui. Apesar disso, como parte do planejamento do Todd Boehly, que pretende colocar os Blues no topo da Europa novamente, a diretoria deve voltar a investir pesado em janeiro. Assim, alguns nomes já vêm sendo ventilados na equipe, como é o caso de Samu Agueorra, do Porto. Agora, segundo repercussão do Football Transfers, outro nome de peso ganha força no gigante londrino. Trata-se de ninguém mais ninguém menos do que o português Rafael Leão, estrela do Milan e também da seleção de Portugal. O jogador vem há algum tempo sendo cotado para deixar o clube italiano e dar um novo salto em sua carreira. Inclusive, segundo a fonte, o próprio Enzo Maresca já teria aprovado a contratação do atleta pelo Chelsea. Para isso, os britânicos estariam dispostos a desembolsar até 120 milhões de euros para concluir a operação. Não obstante, o Milan, embora não esteja tão bem financeiramente, só irá negociar o português caso ele manifeste o interesse em sair. O problema é que Rafael Leão chegaria como nome de peso para disputar posição com Estevão. Isso poderia diminuir a minutagem do jovem craque, que gradualmente vem conquistando seu espaço no gigante londrino. Em paralelo ao mercado do Chelsea, o dono do clube Todd Boehly também está trabalhando com a expansão do Blue Coal. O empresário quer incluir mais um time entre os geridos majoritariamente pelo grupo e pensa no futebol brasileiro. De acordo com o jornalista Aaron Ramiro, Boehly é um dos interessados na compra da SAF do Santos. Ele está aguardando a transformação do estatuto do time para enfim avançar com a proposta que pode ultrapassar os 2 bilhões de reais. E quem talvez pode estar de saída do Real Madrid é ele, Vinícius Júnior. O próprio Vinícius, o Vini Malvadeza, teve uma notícia vinculada ao jornal Bild, que é um portal de alta relevância na Alemanha, de que Vini está saindo do clube, principalmente porque está de saco cheio da sua situação envolvendo ele e o Xabi Alonso. Vamos entender? Pois bora entender o que está acontecendo. Vinícius Júnior será vendido no final dessa temporada. De acordo com o jornal Bild da Alemanha, o Real tomou a decisão após o camisa 7 se desentender com o Xabi Alonso durante o clássico contra o Barcelona. A reportagem alemã diz que Florentino Pérez entende que Vini Júnior ultrapassou totalmente os limites após comportamentos que a diretoria julga como extravagantes. A tensão entre Vinícius e as pessoas de dentro do Real aumentou após o jogo contra o Valência, no qual ele perdeu um pênalti destinado a Mbappé, gerando um incômodo grande em Xabi Alonso. A decisão do Real Madrid em vender o próprio Vini é tomada para reforçar que nenhum jogador ou qualquer pessoa está acima da instituição. O destino, por sua vez, segue incerto para a próxima temporada. Antes da venda, a ideia do clube merengue é a renovação contratual para preservar seu valor de mercado, avaliado em 955 milhões de reais. O vínculo atual é válido até junho de 2027. No mercado da bola, o Liverpool monitora a situação na Inglaterra, mas não fez nenhuma oferta ao Real Madrid. Clubes da Arábia Saudita também acompanham os novos capítulos de perto. Já hoje, inclusive, o Manchester City foi um dos nomes especulados no próprio Vini, e o Bild chegou a reforçar que o Barcelona poderia tentar, lá na frente, uma transferência que fosse minimamente compatível ao que Luís Figo fez quando deixou o próprio Barcelona para o Real Madrid, como uma espécie de vingança. Mas particularmente, como opinião de criador que tá falando com você, eu acho bem difícil que aconteça. Defendendo as cores do time merengue desde 2018, quando deixou o Mengão, quando deixou o Flamengo para jogar na Espanha, os números do atacante representam 111 gols em 337 jogos, além de 87 assistências. Em caso de saída, o clube merengue poderá usar o dinheiro da venda para reforçar o sistema de ataque de Xabi Alonso. Os alvos na mira da diretoria são Nico Williams e Erling Haaland.
Então é isso, eu fico muito feliz por você ter chegado em mais um vídeo de Mercado da Bola. Eu peço pra você, se realmente tiver gostado do vídeo, hypar o vídeo e não apenas isso, deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque no Zé Fute, vídeos de futebol como esse você não vai perder. Eu te vejo no próximo vídeo, valeu!